salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever, clique no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Isso é muito importante, galera. Conheçam nossas outras redes sociais, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook com a fanpage e o grupo do Central HQs e também o nosso site. Tudo isso está linkado na descrição desse vídeo. Bom galera, vamos falar sobre um assunto um tanto polêmico, que não deveria na verdade ser polêmico, mas por diversos fatores, né? Todo mundo já fica ouriçado quando a gente fala em diversidade, em representatividade nos quadrinhos. Aí você vai estar pensando, não, o Fernando quer fazer uma média aí com os lacradores. Não, meus amigos, pelo contrário, eu continuo achando esse povinho justiceiro social, militantezinho de merda, todos asquerosos, tá? Então eles não são exatamente o tema desse vídeo, ainda que eu vá abordar um pouquinho sobre isso. É um vídeo que você precisa ver até o final, porque o mote principal é a liberdade de expressão, um direito individual inalienável. E obviamente isso tem os seus efeitos. Quais são? Liberdade criativa, diversidade, representatividade. Na verdade, o céu é o limite. Basta não tolher a liberdade individual da outra pessoa que tá tudo beleza. Bom, vamos começar aqui contextualizando um pouquinho aonde eu quero chegar com este vídeo. Quem sustenta o mercado de quadrinhos de super-heróis Marvel e DC, tanto lá fora como aqui no Brasil? Basicamente são os leitores que já vêm acompanhando esses personagens há décadas. Obviamente existem sim os leitores mais novos, mas ainda são uma minoria, o que causa uma grande preocupação, né? Porque esse público acaba não sendo renovado. A Marvel sempre teve uma postura de colocar nas suas histórias o que se passa na nossa sociedade. Então a Marvel, que não é boba nem nada, ela sempre vai pegar o tema do momento. E obviamente algo que está muito em pauta é a questão da diversidade, a questão da representatividade. A Marvel acabou tentando fazer isso nos quadrinhos com a fase All New, All Different, que seria tudo novo, tudo diferente. Eu já fiz vários vídeos falando sobre essa fase. Eu não quero me alongar muito para não ficar repetitivo, mas basicamente a Marvel Comics acabou substituindo os personagens clássicos, os medalhões, varreu para debaixo do tapete e colocou personagens representativos de minorias. Mas isso não foi feito de forma natural, de forma orgânica. Simplesmente falaram, olha, agora o Hulk morreu e quem vai ser o Hulk é o Amadeus Cho, que tem uma origem oriental. Aí você tem o Homem de Ferro, que foi substituído pela Riri Williams, uma personagem que na verdade nunca fez parte desse universo, né, do Homem de Ferro, Tony Stark. Agora ela é o Homem de Ferro. Como assim? Então teve diversas coisas muito forçadas aí na fase All New, All Different, tanto que essa fase aí não durou lá essas coisas e a Marvel acabou voltando atrás com Marvel Legado e com Marvel Fresh Start. Aí sim nós tivemos uma soma, uma inclusão desses personagens representativos dentro do universo Marvel sem precisar substituí-los. A DC Comics, ela costuma fazer isso e de forma muito mais inteligente do que a Marvel Comics fez. Você percebe que existe o novo Superman, só que o Superman clássico, Clark Kent, continua lá. Você tem novos Lanternas Verdes, alguns que são aí de minoria, Jessica Jones, você tem o Simon, que é um muçulmano. Eles estão lá representando os Lanternas Verdes e as minorias sem precisar tirar o lugar do Kyle, do Hal, do Guy, do John Stewart, entre outros. Então a DC Comics me parece ser muito mais feliz na hora de colocar diversidade e representatividade nos seus quadrinhos. A propósito, se você é favorável a essas substituições que aconteceram na Marvel Comics na fase All New, All Different, eu não estou falando da questão de passagem de mando, estou falando de quem foi substituído e por quem foi substituído dessa forma que não foi nem um pouco natural, mas sim muito forçada e artificial. Se você é a favor disso, na verdade você tinha que ter vergonha, porque basicamente você está admitindo que um personagem que representa alguma minoria não é capaz de manter um título por suas próprias forças. Você está dizendo que ele precisa ir no rastro, no vácuo de um personagem já famoso, porque ninguém quer ler ele se for de forma totalmente independente. Isso seria uma vergonha.
Aí nós chegamos no momento mais atual, com o MCU bombando nos cinemas, né? Essa leva de filmes de super-heróis e com o arrasa quarteirão que foi Vingadores Guerra Infinita e principalmente Vingadores Ultimato. Isso acabou colocando um foco não só nos filmes, mas também nos quadrinhos. E desde o início aí da franquia, ou melhor, dessa nova franquia Marvel nos cinemas, que começou lá com o filme do Homem de Ferro, muitos leitores novos começaram a surgir no mercado de quadrinhos. E aí que nós temos o outro lado da moeda, aquele leitor babaca que se acha o suprassumo. Ah, você não entende porra nenhuma, você não pode gostar desse personagem, ih, tá falando merda. Esses são os leitores babacas que, ao invés de acolher os novos leitores, afinal, nós precisamos que esse público seja renovado, eles ficam ali querendo dar carteirada de leitor antigo. O ponto é que dinheiro não tem cor, não tem sexo, não tem religião, não tem porra nenhuma. Dinheiro é dinheiro. Se você tem um comércio, você vai deixar de vender se a pessoa é branca, negra, asiática ou qualquer coisa do tipo. Você vai perguntar, ó, você é heterossexual ou homossexual? Você tá cagando pra isso, você quer saber de dinheiro. Então você não tem que ser seletivo nessa hora de querer ficar com preconceito que é coisa de animal, coisa de retardado. Olha, não, você não pode. Ah, você sim. Não, você não. Ah, vá pra merda, né? Aí eu quero abordar algumas questões que são importantes para você compreender o cerne desse vídeo. Quanto maior a diversidade de super-heróis, tanto mulheres, gays, negros, anões, índios, o que quer que seja, maior a probabilidade, maior a chance de outras pessoas se identificarem com esses personagens e passarem a adquirir quadrinhos. Galera, é necessário que o público seja renovado. Então, quanto mais você expandir aí o leque de opções com personagens dos mais diversos estilos, religião, sexo, cor, qualquer coisa nesse sentido, é muito melhor para os quadrinhos, porque ele pode simplesmente se interessar por um determinado título que ele se identificou e passar a acompanhar outras publicações. Isso é uma questão apenas de probabilidade. Óbvio que a chance é maior se você tem uma maior diversidade dentro dos quadrinhos. E no final das contas o que vale é o din-din. E você, leitor que tem a mente mais fechada, você acha que sozinho vai conseguir sustentar esse mercado? Que você vai comprar quadrinhos até uns 200 anos? Você acha que você é imortal? Precisa haver uma renovação dos leitores. Eles são necessários para que os quadrinhos continuem saindo. Feito esse contexto, nós chegamos ao cerne desse vídeo, que é basicamente a liberdade criativa, que advém da liberdade de expressão. Aí nós temos a liberdade criativa, que gera a representatividade e a diversidade. Acontece que os justiceiros sociais, de forma muito contraditória, eles querem a diversidade e a representatividade, mas são contra a liberdade criativa. Mas se você não tem um, você não tem o outro. Eles são limitados intelectualmente e eu posso falar isso com toda a certeza. Basta ver os comentários dos vídeos que eu faço relacionados a esses temas aí de diversidade, de representatividade. Eles têm uma limitação intelectual aguda. Sempre são aqueles mesmos comentários, a mesma tática, né? Acusações genéricas. Machista, preconceituoso, misógino. Aí a hora que você chega e fala, especifique, aonde? Eles somem dos comentários, não respondem ou apagam. Tem uns que são assim geniais, né? O vídeo da Capitã Marvel que eu fiz falando da resistência que os leitores têm, o que é verificável. Quem acompanha quadrinhos sabe do que eu estou falando. Basta você ler os quadrinhos para saber a forçação que teve. Você não sabe o quanto a mulher está sofrendo. Mas alguém falou algo ao contrário? Alguém falou alguma coisa Sabe, eles criam a falácia do espantalho, atacam aquilo que você não disse. É genial. Eu acho que dos comentários, assim, que discordaram do vídeo, na verdade a ampla maioria foi favorável aos meus argumentos que eu apresentei no vídeo da Capitã Marvel. Teve, eu acho que 2 ou 3 posts que realmente falaram, olha, Fernando, eu discordo por causa disso e daquilo. Aí a gente debateu e tal, no final acabou concordando comigo, isso que é o mais legal, né? Bom, mas enfim, as discordâncias eram por questões subjetivas, de opinião pessoal, gosto pessoal. Aí, pelo amor de Deus, né?
Aí já não é uma questão de estar certo ou errado, é um gosto pessoal e não tem o que se discutir. Mas o que eu quero dizer com liberdade criativa? Basicamente que o roteirista e o desenhista podem fazer o que der na telha deles. Se você, leitor, eventualmente não gosta daquela abordagem que é feita, você simplesmente não compra. Do mesmo modo que nós temos aí os justiceiros, lacradores, os militantezinhos de merda que não valem porra nenhuma, ficam lá, olha, essa capa é um abuso, é uma objetificação da mulher. Aí do outro você tem o moralista, essa capa aí mostra partes íntimas, o que serão das nossas crianças? Ou, nossa, isso aqui ofendeu a minha religião. Os extremos são muito contraditórios, né? Porque alguém de uma determinada minoria, ele se ofende quando algo não agrada, só que ele faz exatamente a mesma coisa que não agrada a outra pessoa, e assim por diante, né? Basicamente relacionado, por exemplo, a um caso de homossexual, com religião, sempre dá essa treta ali. E daí um fica chorando, sendo que agem basicamente da mesma forma. Então, galera, se o roteirista e o desenhista eles querem criar uma história em quadrinhos envolvendo a objetificação da mulher, a sexualização, sem contexto nenhum, eles querem realmente pegar aquela molecada que gosta de ver as mulheres ali com shortinhos, né, com os seios turbinados, problema dele. Se você não gosta daquele quadrinho, você não compra. E da mesma forma, se o roteirista ou o desenhista quiser fazer uma história abordando o mundo, o universo LGBT, e o foco é isso daí, se você não gosta, você não compra. Mas você não pode proibir, você não pode querer censurar o direito de outra pessoa a ler esse tipo de quadrinho. Teve ali alguns debates na internet com relação ao lançamento da editora Pipoca e Nanquim, Druna, né, do Serpieri, onde basicamente nós temos ali uma mulher toda voluptuosa, né, lindona, uma morena da cor do pecado, nossa, os desenhos deles são lindos. E tem uma história ali de ficção científica, de horror e tal, onde tem, obviamente, toda uma sensualização da protagonista. E tinha os moralistas, não, absurdo, que não sei o quê, os lacradores, meu Deus, a mulher foi sensualizada, Cagou, entendeu? Vá cuidar da sua vida e quem quer comprar o material, compra. Se aquele material não for apto a fazer sucesso, ele vai ser cancelado. Simples assim. Tudo é com base no money. Dando outro exemplo aqui só de forma ilustrativa, basicamente, se o roteirista quiser criar uma história de super-heróis que são religiosos, que vão na igreja rezar todo domingo, o problema dele. Assim como aquele que eventualmente critica as religiões. A gente vê muito isso nas histórias do Garfienes, Preacher principalmente, além de outras histórias. Então não cabe a você querer falar o que pode ou o que não pode ser publicado. Quem vai mostrar isso é o público em geral, é a demanda que aquela publicação vai ter. Então não queira censurar a capa, censurar a história, porque isso daí é exatamente contra a liberdade criativa. Um exemplo prático do que eu estou falando foi o título Miss América durante a fase All New, All Different. O público era bem específico, um público mais feminino ou até mais feminista, né? E daí no sentido até um pouco lacrador, né? Querendo colocar frases de efeito e tal. Não vejo problema nesse título. Quem quiser compra, pode ser bom para quem está lendo, como pode ser uma merda. No caso, o título acabou não se sustentando, porque existe um problema muito grave quando você quer focar demais em um determinado público. Se você está ali só com aquele nicho, a chance daquele título ser cancelado é muito maior. Se você pegar a animação Os Incríveis, apesar de a princípio ser voltado para o público infantil, é um filme que consegue ultrapassar essa barreira do público. Ele consegue agradar tanto crianças como adultos, né? Toy Story é um outro exemplo. Então você tem títulos aí que, a princípio, no primeiro momento, você olha e fala, não, é um público mais infantil. E quando você lê, você fala, cara, que bacana, eu consegui me divertir como uma criança, sabe? Porque a história é tão bem escrita, bem desenhada, que ela consegue ir além do público dela. Se você fica muito focado em um determinado nicho, como eu disse, corre-se o risco de você ter a sua publicação cancelada. Isso significa que representatividade por representatividade não leva a nada. E a gente vê muito os justiceiros sociais, os militantes, querendo falar, não, o que importa não é a qualidade, o que importa é ter representatividade, a qualidade que se foda.
Muitos porque não compram, né? Aí eles gostam de fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Eu vou dar pitaco aqui, que tem que ser feito assim, mas na hora de colocar o dinheiro, não põe, né? E como um contraponto, é preciso dizer que representatividade e diversidade não significam lacração. Acabou que por conta dessas forçações dos justiceiros sociais, dos militantes, dos lacradores em si, né, de querer empurrar as coisas, a galera já começou a ficar com o pé atrás, né? Porra, peraí, como assim? Essa história não tem qualidade, cara. Não, você tem que aceitar que o personagem aqui é homossexual, o personagem negro é uma mulher, então você não pode criticar. É incriticável, assim como o filme da Capitã Marvel ou a própria Capitã Marvel dentro dos quadrinhos. Tem gente que acha que, Deus me livre, você falar mal da personagem, né? Então acabou criando essa pecha de que representatividade e diversidade significa automaticamente lacração, e não é. E a gente tem títulos que têm representatividade e não tem lacração, passam longe disso. O título do Pantera Negra, o título da Miss Marvel, obviamente vai ter uma abordagem ali, mas dentro do contexto deles, sem ficar ali, nossa, meu Deus, somos vítimas e bababá. O título da nova Thor do Jason Aaron foi um título que eu elogiei demais, achei um espetáculo, apesar de sim, torcer o nariz pela substituição, porque Thor é Thor, né? Mas, enfim, as histórias eram de excelente qualidade, mas teve alguns momentos ali que o Jason Aaron quis dar uma lacrada, né? E, putz, eu achei totalmente desnecessário. Felizmente ele parou com isso. É um exemplo que eu já dei até em outros vídeos, que ela tá enfrentando o Homem Absorvente, né? A Jane Foster como Thor. E daí eles estão lutando, ela fala tipo, ai, só porque eu sou mulher, você acha que eu não vou te derrotar? Eu posso, eu consigo. Não precisa dessas frases que o leitor ele é inteligente para entender que ela é foda sem precisar disso. Você pega o título da Mulher Hulk, ela tá lutando com o Homem Absorvente, ela não fala esse tipo de coisa porque você fala, você pensa, essa mulher é foda, ela tá batendo no cara, ela não precisa falar esse tipo de coisa, porque parece que o escritor está desmerecendo a inteligência de que lê o título. E eu acredito que, mesmo essas pessoas que sejam justiceiros sociais, que são mais limitados intelectualmente, ou pessoas que simplesmente gostam de representatividade e diversidade e não são lacradores, eles têm inteligência suficiente para entender uma história sem essas frases clichês, essas frases prontas, que na verdade acabam, na minha opinião, pelo menos, ofendendo a inteligência do leitor. É como você precisasse explicar uma piada. Outro exemplo para deixar bem claro, principalmente para você que eventualmente está assistindo esse vídeo e não é leitor ou leitora de quadrinhos, nós temos filmes como Alien, o Oitavo Passageiro, onde a Sigourney Weaver é a protagonista do filme, temos O Exterminador do Futuro, onde uma mulher também é a protagonista, e você vê alguém reclamando por conta disso? Não tem. Mesmo o machista mais babaca de todos, você não vê ele chorando porque a história é bem construída. O foco da história não é a questão dela ser mulher ou não ser mulher. A história, ela se desenvolve de forma muito natural e você sabe, vendo o filme sem precisar de frases ou de contexto imbecil que ofende a inteligência de você, espectador, que aquela mulher é badass, ela é fodona. E é por isso que eu fico puto quando eu vejo algumas notícias que partem exatamente da Marvel Studios, falando, olha, nós precisamos de um filme onde o protagonista é gay, nós precisamos de um filme onde a protagonista é uma mulher. Você não precisa falar isso, filho, você só lança. Você lança. Não queira criar uma polêmica desnecessária. O filme Queen, Bohemian Rhapsody, o personagem protagonista, Freddie Mercury, um dos maiores vocalistas da história do rock, o cara é gay. Mas a história é sobre a sexualidade dele? Não é. Então o filme não foi vendido como uma história de um gay. Não. Faz parte dele, teve influência na vida dele? Teve, mas não é esse o ponto principal. Então, esses filmes da Marvel agora que vão surgir, e que eventualmente terão personagens gays, isso eu não vejo problema nenhum. Mas por que fazer esse alarde todo? O foco vai ser na sexualidade deles. Nossa, olha, ele é homossexual e toda a história vai ser envolta ali na sexualidade do personagem. Não vai! A gente sabe que não vai. Então, por quê? Fazer toda essa chamada para criar essa polêmica desnecessária. Aí você pega aquela galera que já está com birra, né, desses justiceiros sociais que querem empurrar tudo, né, e aceitem, tal. E eu não estou falando da questão de aceitar a pessoa ser homossexual, não. Aceitar dentro da história de forma forçada e de forma artificial, sabe? Você fala, porra, cara, não quero essa merda.
Você entendeu? Então, quer dizer, o próprio estúdio, nesse caso, ele acaba, vamos dizer assim, inflamando ainda mais os ânimos. Aí chegamos em outro ponto que é muito importante dentro desse vídeo, que é em relação às modificações que são feitas com os personagens que são clássicos, que já tem aí décadas de publicações. Vocês imaginem só o Justiceiro, né, o Punisher, Frank Castle. Agora ele vai ter histórias lacradoras, né? Ele vai ser o Justiceiro social. Ele vai levantar a bandeira dos direitos humanos. Combina com o personagem? Não combina, não combina. Então, esse tipo de, vamos dizer assim, questão social e tal, para alguns personagens não funciona. Então não adianta você querer empurrar. Se você pega, por exemplo, o Incrível Hulk, eu vou dar vários exemplos de temáticas que são sociais e que foram abordados no título do personagem, mas isso não quer dizer que o personagem ele tem que levantar uma bandeira. Agora o Hulk virou um feminista, né? Ele virou um cavaleiro branco e nem nada do tipo. Você tem histórias que abordam questões sociais muito sensíveis. Você tem a morte do sobrinho do Falcão, Sam Wilson, que foi um sidekick do Incrível Hulk. Ele morreu de AIDS. É uma história muito emocionante porque ele pede para o Hulk fazer uma transfusão e curar ele dessa doença, assim como ele fez com a mulher Hulk, que é a prima dele. Então é uma história bem sensível. Tem o Hulk lidando com os problemas envolvendo a Palestina, Israel, né, e os palestinos. Você tem uma outra história do Incrível Hulk, onde ele lidera um grupo chamado Panteão, e um dos membros desse grupo, que é o Heitor, ele é homossexual. Você tem um vilão do Incrível Hulk, que é irmão do líder, que é chamado de Louco, que é responsável por um arco de histórias muito legal do Hulk, que é Contagem Regressiva. Na verdade, ele é gay e é apaixonado pelo Hulk. Pô, se você vê toda a construção dessa história, é sensacional. É muito legal porque foi feita de forma orgânica. Ninguém precisou ficar pedindo. Simplesmente o escritor, que é o Peter David, teve uma ideia muito interessante, conseguiu desenvolver ela com qualidade, de forma satisfatória. Então é preciso entender que esses personagens que já estão estabelecidos, você não pode chegar lá e querer mudar, como foi feito com a sexualidade do Homem de Gelo, o Bob Drake. Simplesmente o cara sempre foi retratado como heterossexual, de repente Brian Michael Bendis, para dar uma lacrada, agradar um público que sequer acompanha quadrinhos, não, agora ele é gay. Qual é a porra do problema de você criar outro personagem, estabelecer ele como gay ou reaproveitar outros personagens que estão lá no limbo, como o Estrela Polar da Tropa Alpha? Por quê? Qual é o problema? É só resgatar esses personagens, colocar uma equipe criativa e desenvolver eles. Você não precisa substituir o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Incrível Hulk, o Thor. Basta você ser criativo, criar novos personagens. Ah, Fernando, mas não é fácil emplacar um novo personagem. Faz parte. Acontece. Alguns dão certo, outros não. Você tem Hellboy, que deu certo, Deadpool, que deu certo, Arlequina, que veio da série animada do Batman para os quadrinhos. Você tem Cable, né, que é relativamente novo, né, se comparar com os personagens que foram criados na década de 60 e na década de 70. E isso, galera, não é de hoje, sempre teve representatividade nos quadrinhos. Fica parecendo que, nossa, não existem personagens de minorias ou uma diversidade dentro do universo dos quadrinhos. Tem! E sempre teve, desde os X-Men lá na década de 60, obviamente baseado em Martin Luther King e Malcolm X, assim como a Tropa Alpha. Já ouviu falar da Tropa Alpha? É um grupo canadense criado pelo John Byrne, que é um dos maiores nomes aí da Marvel Comics e da DC também. O cara é foda, eu sou fãzaço do John Byrne. O grupo Tropa Alpha é composto pelo Xamã, que é um índio, é composto pelo Pigmeu, que é um anão, ele é composto pelo Estrela Polar e sua irmã. Estrela Polar é gay. Você tem o Sasquatch, né, que é um cientista que acaba se transformando numa besta. Você tem o Guardião e a Guardiã, que é a esposa do Guardião, e depois que ele morre, ela acaba se tornando a líder da equipe. Olha só, uma mulher liderando uma equipe. E você acha que na época causou algum rebuliço? A galera ficou chocada. Nossa, teve
hate, mesmo sem ter... Não, porque a história ela foi construída com qualidade, de forma orgânica, tudo muito bem escrito pelo John Byrne. Então é esse aspecto que precisa ser analisado. Não dá representatividade por representatividade, bem como não dá para você modificar personagens que já estão estabelecidos para querer dar aquela onda, né, de politicamente correto, de olha, agora a gente está aí no momento do que está rolando na nossa vida sociocultural e nem nada do tipo. Se você mexer com Hulk, com Thor, com Superman, com, sei lá, Batman, enfim, com esses personagens que são os clássicos, os medalhões, você vai arranjar sarna para se coçar, porque a história desses personagens já está estabelecida. Não adianta você, ou um escritor retardado aí, querer fazer as modificações. Ah, Fernando, mas você está se contradizendo. E a liberdade criativa? Pô, peraí, meu amigo, liberdade criativa dentro de um universo estabelecido? Peraí, ele tem bases, né? Ele tem elementos que precisam ser seguidos. Senão você simplesmente abandona tudo e faz tudo do zero. Não tem sentido. Quando eu falo em liberdade criativa, é dentro do contexto de cada um dos personagens. E mesmo no sentido de serem criados personagens novos. Né? O que não dá é simplesmente você querer pegar um personagem que já existe e transformar ele num transexual. Não, agora, né, o Thor, ele virou transexual. Você acha que quem que vai curtir esse tipo de história? Ah, mas é porque transfobia, será que esse é o nome? Ah, porque é transfóbico, porque não sei o que. Não, meu amigo, nem tudo é preconceito, misoginia, nem tudo é relacionado a machismo, a feminismo. Às vezes é uma questão só de bom senso ou de gosto pessoal. Não gostei, não gosto. Eu não gosto de melão, é sério, não gosto de melão. Agora quer dizer que eu tenho preconceito com melão? Não, eu simplesmente não gosto de melão. Então as pessoas elas têm que entender que nem tudo precisa se transformar numa ode política. Toma uma medida, uma proporção que não faz jus ao que se está discutindo. E aqui eu quero dar mais um exemplo de uma história onde você tem diversidade, onde você tem representatividade e a história é simplesmente espetacular. Venceu o prêmio Eisner, eu mesmo não canso de elogiar e de indicar essa série. Na minha opinião é a melhor série de investigação policial dos quadrinhos, que é Gotham Central, Gotham contra o crime, que vai trazer as histórias da polícia de Gotham City lidando com os vilões do Batman. E a principal personagem, ou uma das principais, mas eu acho que ela é a principal, é a Renée Montoya. Ela que é negra, policial, né, um ambiente de masculinidade tóxica e lésbica. E todas essas questões são abordadas dentro do quadrinho pelo Ed Brubaker e pelo Greg Rucka. E adivinha? Não tem uma lacração nesse quadrinho, nada, e você consegue saber que a mulher é badass, que a mulher é foda, porque isso não precisa ser dito, você tem inteligência suficiente para entender uma história, ou não. Chegando na parte final desse vídeo, a gente chega a algumas conclusões que são tanto óbvias, como a história estar acima de qualquer ideologia, seja de esquerda, seja de direita. Ah, Fernando, mas tudo tem um pouco de ideologia, um pouco de política? Sim, só construa a história com qualidade e de forma orgânica e sem fazer panfletagem. Muitas vezes o leitor quer ler só uma história para se entreter, ele não precisa ficar ali recebendo mensagens sobre a visão política do autor. Tem muitos escritores que mesmo sendo de uma determinada posição política, eles conseguem fazer uma história, vamos dizer assim, abordando o outro lado, sem parecer que aquilo é negativo. Então, galera, basicamente o foco tem que ser na história. Claro que no final das contas, novos leitores vão trazer consequências, seja positiva ou seja negativa, aí cabe a você decidir. Muitos acabam, vamos dizer assim, se apropriando dos personagens, né? Acham que são donos. Você percebe aí pelo filme do Pantera Negra, que o Pantera Negra é nosso. Não, porque eles esqueceram que foram criados por brancos, 2 brancos, né? Então, aí agora tem o título, o filme da Capitã Marvel. Não, só a mulher que pode falar da Capitã Marvel.
Marvel. Você tem esse tipo de consequência, né, quando você vai abarcar aí um público maior no universo dos quadrinhos. Mas são coisas que a gente precisa aprender a lidar, né? Fazer o quê? Faz parte aí da democracia, da liberdade de expressão. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, se você acha que ele foi de alguma utilidade, que fez você repensar alguns aspectos, ou se eventualmente você discordou de algum ponto, coloque aí nos comentários, não tem problema nenhum. Porém, se você for fazer alguma crítica negativa a esse vídeo, você for um justiceiro social, faça com argumentos, fundamente, né? Não venha com aquela ladainha, com aquelas frases prontas, aqueles clichês, porque essa tática aí já é velha e só comprova a limitação intelectual de vocês. Felizmente, a maioria do público aqui que é inscrita do canal Central HQs consegue discutir, argumentar de forma muito coerente, mesmo quando discordam de mim, mesmo quando me corrigem, né? Por diversas vezes eu solto uma informação errada, a galera, ô Fernando, você confundiu, e sempre é de boa, eu agradeço porque é uma troca de informações, eu não estou aqui para estabelecer nenhuma verdade, para dizer que eu sou o dono da razão. Esta é a minha visão e eu não faço vídeo sobre encomenda, eu não faço vídeo para agradar o público X, para agradar o público Y. Esta é a minha opinião. Então, galera, eu sou a favor da representatividade, da diversidade dentro dos quadrinhos. Eu acho que quanto mais amplo for, melhor. Ainda que, como consequência, traga esses justiceiros sociais que de forma simplesmente contraditória, né? Eles querem a tal da liberdade, da diversidade, eles são contra a liberdade criativa, né? Só dentro dos parâmetros dessas pessoas. Se fugir dali, não pode, né? É uma contradição ambulante. Eu falo, são limitados intelectualmente. Mas, galera, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos e fui!